Olá, minha amiga, olá, meu amigo, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje nós vamos continuar nossa leitura sobre Isaías, tá? Então, abra sua Bíblia, como eu sempre falo, faz aí uma oração, faz aí um pedido para que Deus venha iluminar sua mente e você venha conseguir compreender, porque a palavra de Deus, ela não é um livro comum, ela não é um livro que você abre e é apenas uma história. Não, muito pelo contrário. Ela é um livro da vida. Ela vai contar sobre a sua vida, sobre a vida de outra pessoa, mas você vai conseguir trazer para a sua vida. Então aí pode haver uma transformação a partir do que você está lendo hoje. Mas para isso, o Espírito Santo tem que revelar, tem que abrir os seus olhos, a sua mente, para que você consiga enxergar o que Deus quer falar com você. Tá bom? Então, vamos comigo fazer essa leitura. A glória futura de Israel. Capítulo 2. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e te levará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Aqui está falando sobre a volta do Senhor Jesus. Então, a gente tem que estar atento, porque pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento, mesmo sendo no Antigo Testamento, mesmo sendo aqui em Isaías, o Senhor Jesus nem tinha vindo à Terra ainda, mas aqui já havia já a profecia. No Antigo Testamento inteiro, ele profetiza, vários profetas falam do Senhor Jesus. E a volta do Senhor Jesus ela é muito clara para nós. Nós estamos vivendo os últimos dias. Então não há tempos para a gente ficar esperando. Você não tem tempo. Eu não tenho esse tempo. Não importa se eu vou viver, se nós vamos viver 10, 20, 30, 40, 50 anos. Não importa se o Senhor Jesus vai demorar para voltar ou não. Talvez ele volte amanhã ou hoje mesmo. A gente tem que estar preparado. Você precisa estar em comunhão com Deus, assim como eu também preciso todos os dias me arrepender daquilo que eu fiz, porque eu sou pecadora, você também é pecador. Nós erramos o tempo inteiro. E por isso nós precisamos estar o tempo inteiro nos avaliando, todos os dias, examinar a nós mesmos, em ver o que a gente precisa pedir perdão a Deus. Pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Ah, eu feri alguém sem querer. Ou alguém me feriu e eu guardei aquilo. Você deve pedir perdão. Você deve se arrepender dos seus pecados. Ou não, ou talvez você nunca se arrependeu de fato de verdade. Ou talvez você conhece a palavra de Deus, mas você está levando a sua vida de qualquer maneira. Não faça isso. Você conhece a palavra de Deus. Não, Deus não está aqui para julgar você e te condenar. Isso aí vai ser quando o Senhor Jesus voltar. Que aí vai ter o julgamento, o grande julgamento, né? Leia Apocalipse que você vai saber. Mas hoje, nos dias atuais que nós estamos vivendo, nos últimos dias, ainda há esperança. Hoje, a esperança que nós temos é hoje, o tempo que nós temos é hoje, é agora, para nos arrependermos dos nossos pecados. Deus, ele vai nos acolher, ele vai cuidar da gente. Deus não vai brigar com você, Deus não vai virar as costas para você. Nunca. A gente aprendeu a nossa infância, a nossa vida inteira, que Deus é como se fosse um carrasco. Não, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não, não é assim. Deus é pai, ele é amoroso. Ele é um pai que cuida. Ele é um pai que quer você por perto. Ele é um pai que olha os seus defeitos, ele quer te corrigir sim, mas não te maltratar. Não é te julgar, não é te condenar. Ele quer te abraçar. Ele corrige os seus erros te exortando, mas abraça, acolhe você. A palavra de Deus inteira diz isso. Então, não fique perdendo tempo, não fique com medo, não tenha medo de se arrepender, não tenha medo de se voltar para Deus. Deus tem algo muito maior para você, Deus tem algo muito precioso que está no coração de Deus e que você só vai encontrar esse tesouro, esse algo valioso, se entregando para Ele, se arrependendo dos seus pecados. No versículo 3. E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. No versículo 4 se trata, então, das guerras. E que quando o Senhor Jesus voltar, não haverá mais guerra. Lá na Nova Jerusalém, no paraíso, quando a gente estiver na presença de Deus, quando a gente for salvo na nova terra,
Então, lá na nova terra vai ter tudo novo, não vai existir mais guerra, vai ser paz, vai existir paz. Hoje nós procuramos paz aqui. E essa paz só pode estar dentro de nós se a gente buscar a Deus, se a gente se entregar para Deus, se a gente buscar a presença dele e o reino de Deus entrar dentro da gente. Aí sim a gente tem paz. Mas fora isso, não existe paz na terra. Nessa terra aqui não tem paz. Mas um dia, quando nós formos salvos, vai haver paz. Deus vai nos trazer essa paz e a gente vai viver em harmonia com todos. O príncipe da paz, ele vai reinar e aí a gente vai conseguir viver uma vida entre os outros seres humanos sem haver discussão, sem haver problemas, sem haver nada disso. Parece um sonho, né? Mas não é. É a realidade que Deus tem para nós, é a promessa de Deus para a nossa vida. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Essa luz do Senhor é a luz da palavra de Deus que ilumina a nossa mente, que ilumina o nosso coração, que nos dá a direção para onde a gente deve andar, o que a gente deve fazer, como a gente deve agir. Essa luz, ela ilumina os nossos caminhos. Imagina, pensa você consigo mesmo. Imagina se você tivesse que andar no escuro, tivesse todas as luzes, né, e você não tivesse nenhuma claridade, nenhuma luz ali. Você tivesse que andar, com certeza você ia bater ou na porta, ou numa coisa que estivesse no chão, ou numa parede. Com certeza você ia bater em alguma coisa, você ia se machucar. Provavelmente até poderia cair se tivesse um buraco ali e você não enxergasse. Então, essa luz que ilumina a gente, ela nos evita que a gente venha tropeçar, evita que a gente venha se machucar, venha cair, evita que a gente venha bater em algo ou em alguém. Então, é a luz de Deus para a nossa vida. Deus, ele quer isso. Eu estou usando isso como exemplo, mas para você conseguir entender que Deus, ele quer trazer essa luz para nossas vidas, mas é você, meu amigo, minha amiga, que vai buscar essa luz através da palavra de Deus. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encherão dos costumes do Oriente e são agoureiros como os filisteus, e associam-se com os filhos dos estrangeiros. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros, também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também a sua terra está cheia de ídolos, inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Aqui quando fala que Deus desamparou o povo, quer dizer que ele se afastou dele. Quando o povo conquistou a terra prometida, lá nos tempos de Josué, o povo começou a se afastar de Deus, começou a se casar com estrangeiros, começou a participar de rituais pagãos, começou a trazer para dentro do povo ídolos, imagens. Então, com todo essa coisa do mundo de fora que trouxe para dentro de Israel, o Deus, nosso Senhor, ele teve que desamparar o povo, porque não tinha como, o povo não confiava somente nele. Deus, ele é ciumento, o Espírito Santo, ele é ciumento, ele quer atenção para ele. O nosso Deus, ele não quer dividir você com outra pessoa, dividir você com outro Deus, ele quer você confie somente nele. Ele tem o poder para mudar a sua vida, para cuidar de você, para te ajudar. Mas você não tem que ficar buscando outros deuses, outros recursos. Eu vou dar uma forcinha para Deus. Eu vou só reforçar ali. Não, não reforce. Não dá uma forcinha para Deus. Não tenta ajudar a Deus. Ele vai abençoar a sua vida no momento certo, quando você confiar somente nele. Confiar somente no poder dele para transformar a sua vida. Aí ele não vai te desamparar. Confia de todo o teu coração, sem duvidar que Deus, ele vai abençoar a sua vida, que ele vai cuidar de você. O que ele mais quer, como eu falei antes, ele quer te trazer para perto, ele é um pai amoroso, que ele quer cuidar, que ele quer que você esteja ali junto dele. Mas se o povo dele começa a dividir ele, começa a confiar, cochear entre dois pensamentos, Deus não tem como agir na vida daquele povo. Então ele vai desamparar, ele vai se afastar. Aos pouquinhos, Deus não vai continuar. Não é Deus que vai se afastar, mas é a pessoa que se afasta de Deus. Entende? Então, não se afaste do que Deus tem para você. O que Ele tem para você, olha, por mais que a Bíblia fale, é muito mais do que alguém consegue explicar, é muito mais do que alguém consiga expressar. Porque só você vai sentir, vai viver o que Ele tem para você. E só você vai conseguir falar isso. Talvez não consiga expressar, porque o que Deus tem é muito maior. O que Deus faz dentro da gente é muito maior. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu não conseguia explicar. Por mais que eu pudesse falar, as minhas palavras eram limitadas ao que eu vivenciei.
E assim eu acredito que aconteceu com você também, que teve essa experiência com Deus. Não dá para explicar. Não dá para explicar o que Deus faz dentro da gente. É muito maior. Por mais que você tente falar, tente expressar, as palavras são limitadas. E o que Deus tem para nós é tão grande, que não dá para você dividir os seus pensamentos. Não dá para você ficar pensando, eu vou fazer isso aqui, mas eu tô esperando em Deus. Eu vou ficar com meu namorado, mas eu tô esperando em Deus. Ah, eu vou aceitar suborno, aceitar esse dinheiro aqui que é errado, né, que não vende, que não é de boa procedência. Eu vou aceitar esse dinheiro que não é de boa procedência, mas eu confio que Deus vai me abençoar. Mas é só porque agora tá apertado. Eu vou tirar o meu dízimo, mas é só dessa vez. Eu sempre devolvo meu dízimo certinho. Eu só vou tirar dessa vez porque tá um pouco difícil. Sabe, eu tô com uma dívida e o dinheiro tá contadinho. Não dá para você ficar cocheando em dois pensamentos. Não dá para você ficar dividindo a sua fé, dividindo a sua confiança, com a sua força do braço e com Deus. Não dá. Ou você confia plenamente ou você não confia. Entende? E Deus, ele exige isso da gente. Deus, ele quer que a gente venha mostrar essa confiança, essa certeza que ele vai cuidar de nós. No versículo 9. E o povo se abate e os nobres se humilham, portanto não lhes perdoarás. Entra nas rochas e esconde-te no pó do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque Deus, ele tem todo o poder. O homem, ele é limitado. O homem é limitado, por mais que você olhe assim para alguém e fale, essa pessoa é top demais, essa pessoa é poderosa. Ela não é nada diante de Deus. Nosso Senhor é muito maior, soberanamente maior do que qualquer ser humano, do que qualquer ser existente, do que os anjos, do que tudo, tudo, tudo. Por mais que você olhe e admire muito alguém, ou você pensa assim, eu sou capaz. Perto de Deus, você não é nada. Nós não somos nada perto de Deus. E a gente precisa reconhecer o poder de Deus na nossa vida. A gente precisa reconhecer o quanto Deus tem poder para mudar a nossa vida. Lá em Tiago fala isso, nos ensina que a gente precisa se humilhar sobre a poderosa mão de Deus e ele vai nos exaltar no tempo oportuno. Mas aqui também fala, se você se exaltar, se você ficar com orgulho, levantar a cabeça achando que você é superior, você vai ser humilhado. Então, é melhor o quê? Você se humilhar diante de Deus. Não estou falando se humilhar diante dos homens, é se humilhar sob a poderosa mão de Deus. Reconhecer quem Ele é. Reconhecer que não somos nada diante dEle. E aí, Ele vai exaltar você. Ele vai exaltar no tempo oportuno, no tempo certo, porque Deus conhece o nosso coração. No 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo muro fortificado, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Só o Senhor será exaltado. Então não disputa o pódio com Deus, você vai ser humilhado. Não disputa o primeiro lugar com Deus, porque só o Senhor será exaltado naquele dia. Você pode achar que você tem muita capacidade, você até pode ser uma pessoa capaz. Você até pode ser uma pessoa que tenha muita competência, mas alguma fraqueza você tem. Você pode errar em algum momento, mas Deus não. Deus não erra. Deus é soberano e ele sabe todas as coisas, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Deus está em todos os lugares, ele está aqui comigo, ele está aí com você. Como pode isso? Você consegue fazer isso? Não. Nós não conseguimos, mas Deus faz isso. A gente consegue sentir, podemos sentir a presença de Deus no mesmo momento em lugares diferentes. Como isso é possível? Mas para Deus é. Para Deus isso é possível. E só Ele tem o direito de ser exaltado, porque Ele realmente, de fato, é poderoso. No 18. E todos os ídolos desaparecerão totalmente. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando Ele se levantar para assombrar a terra.
Naquele dia o homem lançará as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para diante deles se prostrarem. E entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas, por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar. Então, minha amiga, meu amigo, viver com Deus é a melhor coisa que a gente faça. Porque vai ter um momento que nós, no momento, iremos ter que enfrentar a Deus frente a frente. Haverá o dia do julgamento. Haverá o dia em que estaremos frente a frente com Deus. E esse dia, não importa se vai demorar muitos anos ou vai ser agora. Não importa. Esse dia vai chegar. E aí, o que você está fazendo? O que você carrega nas suas mãos? Você está carregando nas suas mãos sangue? Você está carregando nas suas mãos as suas más atitudes? Você está carregando nas suas mãos as suas intenções boas, mas que eram por outros motivos? As minhas atitudes foram boas, mas as intenções eram ocultas, lá no fundo, as intenções bem lá no fundo eram para que pudessem olhar para mim. Eu faço bem para que as pessoas venham me olhar, para que as pessoas venham me conhecer e falarem bem de mim, porque lá atrás eu fui muito maltratada, lá atrás eu fui muito rejeitada, lá atrás eu fui muito machucada. Será que é isso? Quais têm sido as suas intenções? Você vai revelar isso diante de Deus quando você estiver frente a frente com Ele. Não tem como esconder quem você é diante de Deus. Você até pode esconder para o homem, você consegue esconder para as outras pessoas, mas diante de Deus você não tem como esconder quem você realmente é. E esse dia vai chegar. O que você está preparando? O que você tem guardado dentro de você? O que você tem para mostrar para Deus? É bom ou é ruim? Isso vai mudar o seu destino para a eternidade. Para a eternidade. Então, pensa bem. Pensa bem, vale a pena hoje eu viver uma vida altiva, cheia de orgulho, cheia de prepotência? Vale a pena eu viver uma vida em pecado, mesmo conhecendo a palavra de Deus? Vale a pena? Ou é melhor hoje eu chegar diante de Deus, me humilhar diante dele, vestir pano de saco, colocar minha vida nas mãos dele, reconhecer quem ele é, reconhecer que Deus é poderoso? Será que hoje vale a pena eu me arrepender de todo o meu pecado para que Deus venha colocar paz, o reino dele dentro de mim? Eu creio que vale a pena. Porque um dia eu fiz isso, a minha vida mudou por completo aqui dentro. Aqui dentro. Do lado de fora estava a mesma coisa. É bem verdade isso. Lá de fora estava a mesma coisa, mas aqui dentro houve uma mudança. E aos pouquinhos, Deus foi fazendo a diferença, foi fazendo a mudança no lado de fora. E com paciência, no tempo do Senhor, como eu falei, no tempo certo, no tempo oportuno, Deus vai te honrar. Ele vai te honrar. Ele vai te honrar com toda certeza, porque é o que ele ensina pra gente. Entendeu? Então, a palavra de Deus para sua vida hoje é essa. E eu peço que você venha compartilhar com outras pessoas também, para que venhamos fazer esse estudo em Isaías, que vai ser, eu tenho certeza que você vai sair não somente muito abençoado, mas conhecendo bem mais da palavra de Deus, conhecendo bem mais de Deus, e você vai conseguir mudar a sua vida, porque você vai ser tocado, com toda certeza. Então, compartilha com outras pessoas, deixe seu like, e se você quiser comentar, aí deixar aí o seu testemunho, pode fazer isso, que vai ajudar e abençoar outras pessoas também, tá ok? Um grande beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.